Sabe aquele dia em que você acorda, olha pela janela e sente como se o mundo tivesse ali em preto e branco? Os pensamentos meio que te paralisam, o corpo parece que está o dobro do peso e mesmo sabendo que você tem algumas coisas para fazer, você simplesmente naquele momento trava. A gente até fala, poxa, hoje a cama estava pesada, né? Eu tava mais forte que eu, não dava nem vontade de levantar, né? Mas eu queria te dizer que isso não é preguiça. A mente, ela começa a listar em alta velocidade ali, os pensamentos bem rapidamente, com todas as coisas que você deveria estar fazendo. E é aqui que mora uma das maiores armadilhas emocionais que a gente sabe, mas que nunca nos ensinam, né? A crença de que é preciso estar bem para que você comece a fazer as coisas. E é exatamente aí que tem um grande problema, né? Se a verdade for exatamente o contrário, você precisa primeiro agir para depois começar a se sentir bem. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir os melhores hábitos para que elas possam transformar a vida delas, tendo ali mais foco, mais produtividade, vencendo ali a procrastinação. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e eventualmente gerar aquela energia que é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Inclusive, esse é o tema do podcast de hoje, né? Se você preferir, você também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui no comentário desse episódio e você vai ver os outros canais onde você pode acompanhar de acordo com a sua preferência. Por muito tempo, a gente foi condicionado a esperar aquele momento certo, né? Esperar a motivação chegar, que você precisa estar ali no clima para as coisas darem certo, que você vai conseguir resolver todos os seus problemas quando você estiver inspirado ali, vai tudo fluir de acordo com o que você quer, de acordo com as suas expectativas, né? Mas sabe o que a ciência tem mostrado sobre isso e de forma cada vez mais clara? Esse momento certo, esse momento perfeito, esse momento onde você vai estar super motivado, isso é um mito. O cérebro, ele é um especialista em criar desculpas, e desculpas, vamos dizer assim, bastante convincentes para que você permaneça exatamente onde você está, naquele famoso modo economia de energia, né? E esse fenômeno, ele tem um nome muito comum, né? A gente fala procrastinação, nesse caso é procrastinação emocional. E não se trata, como eu falei, de preguiça, de falta de vergonha na cara, de cansaço especificamente. Isso é um mecanismo de proteção nosso. O nosso cérebro, ele tenta afastar a gente de qualquer desconforto, mesmo quando esse desconforto é exatamente aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que a gente precisa para poder crescer, para nos desenvolver, para sair da inércia, para que a gente possa entregar o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? Pode ser um esforço físico, pode ser uma questão de medo de errar, de ser julgado, pode ser uma insegurança sobre o resultado, se vai ser o que você quer ou o que você não quer. E para evitar essa sensação desagradável, ele ativa o nosso modo de proteção e começa a disparar ali pensamentos que justificam o adiamento que você está fazendo, né? Pensamentos como, por exemplo, você está cansado demais, ontem você trabalhou até tarde, melhor deixar isso para amanhã. Amanhã vai ser melhor porque você hoje está meio gripado, você está com dor de cabeça. Sempre vai ter uma desculpa, né? Não adianta começar agora porque não vai dar tempo e você daqui a pouco vai sair. Então você vai criando desculpas que são totalmente racionais para que você pare de fazer o que você nem comece a fazer o que você deveria estar fazendo. E de repente você se vê ali parado, pensando demais e agindo de menos. Primeiro você age, depois a sua mente acompanha. Parece contraintuitivo, mas existe uma abordagem terapêutica, inclusive, usada em casos de depressão, de ansiedade generalizada e de bloqueios emocionais como esse, que podem te impactar no seu trabalho, no seu dia a dia. E esse estudo, né, essa abordagem terapêutica, se chama ativação comportamental e funciona mais ou menos assim, tá? Ao invés de você esperar a motivação surgir para você se comprometer e fazer alguma coisa, primeiro você se compromete com as ações pequenas e práticas e simples, mesmo que elas pareçam ali desconectadas com o seu estado emocional atual, mas isso vai te dar uma alavanca para você começar a se movimentar. Quando você repete esse ciclo, a sua mente ela começa a registrar essas ações como sinais de progresso.
e geram ali um ciclo de bem-estar que vai se fortalecendo a cada nova ação, a cada novo resultado, a cada novo movimento que você vai fazendo. E aos poucos você começa a sentir o que você esperava sentir antes de agir, né? Você começa a se sentir motivado. Mas por que eu sinto bem depois de fazer algo que eu não queria fazer? E a resposta, ela está em um dos sistemas humanos, né, mais primitivos do nosso cérebro, o sistema de recompensa, né? A gente já falou muito sobre ele nos episódios anteriores, o famoso sistema dopaminérgico, né, que é responsável pela dopamina, pela produção de dopamina. Quando você realiza algo, o seu cérebro ele libera a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da motivação, que a gente já fala bastante aqui. O grande problema que às vezes a gente comete é acreditar que a dopamina vem antes da ação, quando na verdade ela é liberada durante e principalmente depois da ação. Então, não agir não vai produzir dopamina. Muito pelo contrário, vai te deixar ali no modo de inércia. Ou seja, esperar se sentir motivado é a mesma coisa que querer que a ladeira aqueça antes de você colocar a lenha ou o fogo. Não vai acontecer, né? O calor só vem depois daquele esforço inicial, que nesse caso seria o esforço de acender a lareira, né? Primeiro você faz o esforço, mesmo que pequeno, e então o calor emocional ele começa a surgir. Pequenas ações, elas geram pequenas recompensas. Tudo bem, pequenas recompensas geram pequenas motivações, já começa um ciclo virtuoso. Pequenas motivações geram ali grandes transformações ao longo do tempo. Esse é o ciclo virtuoso da ativação comportamental. Você já percebeu que determinados hábitos, né, parecem simplesmente grudar na gente e outros, e nem sempre são bons, né, e outros às vezes acabam, mesmo sendo importantes, eles acabam escorregando ali pelos nossos dedos, né? A gente não consegue manter ele por muito tempo. É como tentar segurar a água na mão, né? Ela vai acabar passando pelos dedos. A questão aqui não é preguiça, não é força de vontade e nem disciplina extrema ou aquela positividade tóxica, vou conseguir, agora vai dar certo, agora eu tô bem. É sobre entender como é que o nosso cérebro realmente aprende novos comportamentos e como você vai poder usar isso a seu favor, mesmo nos dias mais difíceis. Imagina o seguinte cenário. Você decide começar a caminhar todos os dias, e isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa está ali na inércia e quer começar a fazer um exercício. O primeiro exercício geralmente é caminhar, depois passa a correr, enfim. E aí você decide que você vai fazer isso todos os dias. Ok, vamos caminhar todos os dias, é uma coisa mais leve. No primeiro dia, no segundo, no terceiro você vai bem. No quarto dia já começa a bater ali uma preguiça, que não está tão forte. No quinto dia você já esqueceu a caminhada e ali em diante aí começa a bater aquela culpa, né? Essa história soa familiar? É muito comum, né, a gente passar por esse cenário. Isso acontece porque a maioria das pessoas elas encaram o hábito como um ato de força bruta, né? Eu preciso ter disciplina, eu preciso e ponto final, e é isso, e vai acontecer. Mas a verdade é que a disciplina ela não nasce do nada. Ela é resultado de um ciclo que se retroalimenta e quase ninguém consegue perceber isso, enxergar o quanto isso funciona e o quanto isso muda o seu comportamento no dia a dia. Esse ciclo ele é composto por 3 etapas simples, que a gente já falou aqui, inclusive, que é o ciclo do hábito, né? O gatilho, que é algo que inicia a sua ação, a rotina, que é o comportamento que você quer implantar ou que você quer repetir ali, e a recompensa, que é o benefício emocional e muitas vezes químico e às vezes até físico que você sente após a ação que você realizou. O problema é que na maioria das vezes você não percebe os seus próprios gatilhos e suas recompensas. A maioria das pessoas ela acredita que o gatilho precisa ser algo emocional, como por exemplo, hoje eu acordei inspirado, então hoje eu vou conseguir fazer o que eu venho deixando de fazer há um mês. Não é bem assim, né? Mas, por outro lado, a ciência mostra que os gatilhos mais eficazes, eles são os ambientais e os intencionais, e não são os gatilhos emocionais. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu quero caminhar todos os dias, como que eu falei agora há pouco. Para que você consiga fazer isso, você pode deixar o tênis de corrida ali à vista, do lado da sua cama, por exemplo. Você pode colocar um alarme sempre que você quiser beber água, para que você melhore ali a sua hidratação. Você pode escrever na sua agenda um compromisso consigo mesmo, ou até com outra pessoa. Olha, esse dia eu vou apresentar isso para fulano, porque o compromisso com outro acaba sendo um pouco mais forte, né? São essas pequenas ações externas
que funcionam de verdade ali como um empurrão inicial que você precisa. Aquele que a gente viu no bloco anterior, né, quando a gente falou que é sempre o mais difícil, o primeiro passo, né? A ativação comportamental, falando na prática, é exatamente isso. É criar esses gatilhos internos e externos que levam você a agir, mesmo que você não tenha aquela emoção positiva, mesmo que você não esteja super motivado ou envolvido ali no início da sua ação, mas que isso vai acontecendo ao longo do tempo. Você já ouviu falar naquele efeito de bola de neve, né? Imagina ali, lá no topo da montanha, você monta uma pequena bola de neve e você arrasta ela. Arrastar a bola de neve é simples, né? Ela é muito pequena, né? No começo parece até que ela é frágil, que vai se espatifar toda, né? Mas conforme ela vai rolando, ela vai acumulando mais e mais volume, ela vai aumentando, e o mesmo, fazendo uma metáfora, né? O mesmo é o que acontece com os nossos comportamentos. Quanto menor for o seu primeiro passo, mais fácil vai ser para iniciar esse movimento. E uma vez que você iniciou esse movimento, o seu cérebro ele vai começar a mudar, ele vai começar a registrar. Olha, a gente está em movimento, então eu posso começar a liberar dopamina. Ah, mas é um movimento pequeno. Tudo bem, mas estamos em movimento. E assim começa a surgir a sua motivação. E não acontece a ação, ela segue a ação. Existe sim uma pergunta que aparece quando eu falo de agir primeiro antes de ter a motivação. Tá, mas isso que você está falando funciona para mim? Funciona na vida real, né? Porque é muito bonito em livro de autoajuda, muito bonito no podcast, mas será que isso funciona na vida real? E o mundo está lotado de soluções rápidas, promessas milagrosas, cursos, gurus que falam que basta você ter o pensamento positivo que a sua vida vai mudar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não existe mágica, não existe nada que resolva com uma bala de prata de um dia para o outro. Por isso que eu vou trazer aqui para você 2 histórias reais que você provavelmente vai se identificar e que vão te ajudar a mostrar, né, a perceber como essas pequenas ações cotidianas elas podem te tirar da inércia, podem tirar o seu medo, a sua frustração, o seu cansaço, essa procrastinação, né? O primeiro caso é o caso, e eu obviamente não vou dar o nome das pessoas, eu vou chamar aqui de Letícia. E ela tinha ali uma ansiedade muito forte que às vezes deixava ela sem conseguir fazer o que ela tinha que fazer, né? Ela tinha 34 anos, ela era analista de sistemas na época, e ela me falava que acordava todo dia com o peito apertado, com aquela sensação de que algo ruim ia acontecer. E quem tem ansiedade sabe como é que é isso, né? Você tem sempre aqueles pensamentos catastróficos. E ela não conseguia trabalhar direito, ela evitava os compromissos que ela tinha que fazer, principalmente os compromissos sociais. E no fundo ela tinha ali vergonha de não conseguir simplesmente fazer, de não conseguir reagir, né? Muitas pessoas fazem assim, poxa, eu faço tudo, mas eu não consigo mudar. E nenhuma técnica de respiração, de mindfulness, funcionava, ela meditava, também não funcionava, ela fazia terapia, né, TCC, terapia cognitivo-comportamental, mas até então ainda não tinha conseguido o resultado, até que a terapeuta dela sugeriu que ela tentasse esse modelo, né, essa ativação comportamental. E ela, como já tinha tentado muitas coisas, decidiu seguir nesse caminho. E o primeiro passo que ela escolheu foi algo muito simples, como eu falei aqui, tem que ser muito simples, e parecia meio que simbólico, né? Só para dizer que fez alguma coisa. Todos os dias, quando ela acordasse, ela ia colocar os pés no chão e dizer: hoje eu me movo, nem que seja um pouco. Ridículo, né? Assim, pensando numa frase. Talvez seja, mas para ela, aquele pequeno ato era uma quebra de um padrão que ela estava tendo. E logo ela começou a caminhar. Depois disso ela começou a caminhar 5 minutos pela rua, depois ela preparava o próprio café da manhã, ela começou a responder ali as mensagens no iniciozinho do dia, foi se sentindo mais motivada e 6 meses depois ela não só reduziu esses sintomas de ansiedade, como ela começou a correr, algo que parecia impossível para ela ali nos tempos iniciais do tratamento, né? Mas que com essa motivação e com essa sequência de ações que ela foi fazendo, pequenas e aumentando, ela conseguiu chegar. Entende o que eu estou falando? Você não precisa esperar a sua mente mudar para começar. Você começa, no caso dela, pelo corpo, e a mente vai seguindo ali, a mente vai acompanhar. E foi exatamente isso que ela fez. Mas eu vou trazer um outro caso que talvez você também possa se identificar aqui, que é o caso do Lucas. E ele tinha ali um problema, ele não sentia muito prazer mais no trabalho, principalmente depois que ele passou por um cenário de burnout, de muito estresse ali. Ele tinha 42 anos, ele era gerente de projetos e
passou por anos de pressão. Quem é gerente de projetos, eu já fui, então sabe como é que é isso, né? Prazos apertados, às vezes até impossíveis, noites que você dormia mal, pensando ali no dia seguinte, e levaram ele a esse burnout, que era um burnout severo, e ele até se descrevia assim: cara, eu me sentia meio que anestesiado, nada me empolgava, nada parecia valer a pena, eu não gostava do meu trabalho, eu chegava em casa, não gostava de estar com a minha família, eu só queria dormir para acordar no dia seguinte e fazer as coisas. E quando a gente começou a conversar, ele falou que ele precisava voltar ao normal dele rápido. E o primeiro passo dele foi escrever 3 linhas por dia, olha, também uma coisa super simples, né? Sobre uma coisa que ele queria tirar da cabeça dele, né? Ele queria começar a fazer aquele download de pensamentos. Sem obrigação, sem ter uma meta grandiosa, só aquelas 3 linhas, né? E nos primeiros dias eram frases soltas, eram frases sobre o clima, sobre lembranças aleatórias que ele tinha, sobre coisas que ele tinha comido. E aí depois começou a colocar algumas ideias, né? Ele começou a pensar em ideias que ele poderia fazer para melhorar o dia a dia dele, eram ideias pequenas. E umas semanas depois ele começou a pensar em projetos que ele teve no passado e que ele acabou engavetando ali, né? Porque ele estava pensando que num momento futuro, quando tivesse um propósito mais fortalecido, ele ia voltar para isso, né? E ele começou a guardar dinheiro durante 1 ano e meio, e depois ele pediu demissão do trabalho e criou o próprio negócio dele, né? Era um plano que ele tinha de ser empreendedor há muito tempo, que ele tinha engavetado, como eu falei, quando der tempo eu volto para ele, mas ele nem pensava mais sobre isso, porque ele estava naquele modo automático, né? Resolvendo os problemas do dia a dia sem pensar no que ele tinha deixado para trás. E pequenas ações repetidas, elas são capazes de reacender essa chama que às vezes parece que está ali apagada há muito tempo, né? Um dos maiores vilões de quem quer mudar de comportamento é o pensamento extremista. Ou eu faço 100% ou eu nem começo, né? Isso é muito comum, inclusive, até para quem é perfeccionista. E isso é o que a gente chama de mentalidade do tudo ou nada, né? Do 880, né? Ela é como se fosse um buraco sem fundo. Se você não consegue fazer uma caminhada, vamos dizer que seu objetivo seja fazer uma caminhada de 1 hora, de 30 minutos, você desiste de caminhar por 5 minutos, porque não faz sentido. Se eu não vou fazer 30, eu não faço. E 5 minutos já faz uma diferença, né? Se você não consegue cumprir toda a lista de tarefas do seu dia, você abandona essa lista porque já sabe que não vai dar certo, né? E essa mentalidade, ao longo do tempo, ela destrói qualquer chance que você tem de criar hábitos que sejam sustentáveis, né? E qual é a saída? A saída é exatamente adotar a mentalidade de micro-vitórias, de micro-celebrações, né? Toda ação, por menor que ela pareça, ela conta ali pontos quando você está olhando no placar do seu cérebro, né, de como é que você está evoluindo ao longo do dia. Cada simples passo desse que você dá é um voto na construção de uma nova identidade, de uma nova autoimagem que você está criando. E eu sou alguém que age, independente se eu tenho vontade inicial ou não, se eu estou motivado ou não. E por que ser alguém que age é tão importante? A neurociência, né, ela explica que quanto mais você repete uma determinada ação, mais o seu cérebro reforça essa identidade, essa autoimagem, esse rótulo que você se coloca, né, seja para o positivo ou para o negativo. Esse processo ele tem um nome técnico que a gente até falou aqui, que é a neuroplasticidade, né? A nossa capacidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar, criando novas ligações sinápticas ali, de acordo com as experiências que são repetidas. Eu até dei algumas metáforas, né, de você andando num campo de futebol, depois de um tempo a trilha que você passa, se você passar várias vezes pelo mesmo lugar, ela vai ficar marcada ali, né? Ou seja, o que realmente cria mudanças não é a intensidade da ação, mas é a frequência. O seu cérebro ele não liga para o tamanho do passo, ele liga para o padrão, né, que você está repetindo. É assim que você começa a se enxergar de uma forma diferente. De procrastinador, que você se via, né, se rotulava, a alguém que age de ansioso, aquele que trava quando precisa resolver alguma coisa, a alguém que move o corpo. De estagnado, né, que muitas vezes a gente está ali travado, parado, a alguém que cria soluções, que busca sair de onde está. Nesse ponto, talvez você esteja pensando, ok, entendi tudo isso, mas e quando simplesmente eu não consigo? E aí eu não vou te enganar, tá? Ninguém pode agir no seu lugar. Tudo que você aprender aqui, ou que você já aprendeu ao longo da sua vida sobre comportamento, sobre hábitos, sobre ação efetivamente, funcionam como mapas. Eles vão te mostrar o caminho,
Mas o passo inicial, e quem vai percorrer esse caminho, depende exclusivamente de você. O que eu posso te garantir é o desconforto de agir sem vontade, ele dura pouco tempo, ele dura ali alguns minutos. Mas o bem-estar da ação em si, que você realizou, aí sim, isso vai gerar uma sensação positiva, uma sensação de bem-estar que vai durar horas ou até mesmo transformar o seu dia. E conforme você vai evoluindo isso e vai mantendo essa consistência, isso vai se tornando uma coisa que muda a sua semana, que muda o seu mês, que muda o seu ano. E vamos ser sinceros, ninguém escapa desses dias ruins. Mesmo quem já dominou essa parte de ativação comportamental, mesmo quem conhece a neurociência ou a ciência por trás da nossa mente, né, do nosso cérebro, ainda mais enfrentando esses momentos difíceis, vai ter dúvidas, vai ter desânimo, vai ter recaídas. Eu mesmo tenho dias que parece que eu só faço as coisas na força do ódio, né? Como eu falo às vezes brincando. Às vezes eu acordo, não tô com vontade de fazer nada, mas eu levanto, vou lá na academia e aí depois a vontade vem. É exatamente esse o ponto. Mas existe uma diferença entre quem volta ao ponto de partida e quem transforma esse desconforto num combustível para continuar. A capacidade de recomeçar sem culpa. Talvez você já tenha vivido uma cena igual ou muito parecida a essa que eu vou te falar, né? Você começa o dia e aí você quer criar ali o hábito de caminhar, você quer se alimentar melhor, quer focar mais no trabalho, os primeiros dias vão bem, como eu falei no exemplo anterior, a motivação cresce, mas de repente, não mais que de repente, acontece uma coisa. O quê? Uma gripe, um filho que fica doente, uma semana que às vezes é difícil, você tem uma notícia ruim no trabalho, alguém que você gostava acabou saindo da empresa, ou um problema pessoal que você está enfrentando, e pronto. Nesse momento, você desanda, você perde o ritmo, e a sua mente começa a disparar pensamentos que vão te atrapalhar, pensamentos intrusivos e repetitivos, mais ou menos assim. Ih, lá vou eu fracassar de novo. Cara, eu nunca consigo isso, eu nunca consigo manter a minha consistência. Sempre tem alguma coisa e sempre vai acontecer alguma coisa que vai me parar. Então eu vou desistir. Não adianta, eu não sirvo para isso e ponto final. Essa voz interna, cruel, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ela alimenta um dos piores ciclos que a gente pode entrar quando a gente fala de ciclos comportamentais, né? O ciclo da autossabotagem emocional. Mas aqui tem um ponto-chave que eu quero que você grave e quase tatue no seu cérebro. Recaída não é fracasso, é parte natural do processo e vai acontecer. Você vai ter dias difíceis, de aflições vão ocorrer e ponto final. Então, agora eu vou te explicar algumas coisas, algumas regras de ouro para recomeçar sem culpa. E a primeira é, nunca tente compensar os dias perdidos com exagero. E essa é clássica, né? A pessoa perde ali um dia de treino ou 2 dias, e aí na volta o que ela faz? Eu vou recuperar o tempo perdido. O que eu vou fazer? Vou aumentar o peso, vou malhar de manhã e vou malhar de noite. E qual é o resultado? Dor, lesão e mais dias parados, né? O que traz ali um resultado pior do que ela já tinha. Ou então ela perde ali alguns dias que ela estava estudando, e aí como é que ela vai resolver? Vou fazer de madrugada, e aí maratona ali a madrugada estudando, e no dia seguinte está como? A mente está cansada, o corpo reclama, e bate aquela culpa, e a pessoa não consegue se concentrar. Sabe por que isso acontece? Porque quando você tenta, entre aspas, se punir pelo tempo perdido, o seu cérebro está fazendo o quê? Ele está associando esse ato à dor, ao esforço extremo, e começa a querer evitar que isso se repita. E não é sobre se matar para compensar o que você deixou de fazer, é sobre voltar de forma suave e sustentável. E como é que você vai poder fazer isso na prática, né? Falando aqui entre nós? Volte fazendo exatamente o que você fazia antes da pausa. Se você ficou 2 dias sem malhar e você fazia 1 hora de exercício, volte e faça 1 hora de exercício. Se você estava caminhando 20 minutos, legal, volte e caminhe 20 minutos. Se você estava estudando meia hora por dia, mas é pouco. Estude meia hora por dia. Isso mantém a consistência sem transformar esse seu retorno para a rotina em um trauma que o seu cérebro, obviamente, vai querer evitar, né? O segundo ponto é recomece sempre do ponto mais simples, mesmo que isso pareça ali ridículo, que isso pareça infantil. Quando a gente, por outro lado, né, imagina que você não parou 1, 2 dias, que você parou 1 semana, 2, ou seja, você está parado há um tempo maior, né? A gente tem aquela tentação de, não, agora, como o Bruno falou, eu tenho que voltar da onde eu estava antes. Isso é quando você está 1, 2 dias, 3 no máximo ali,
sem fazer a sua rotina. Quando você está muito tempo, você tem que fazer exatamente o contrário. Você não pode cair na tentação de voltar no seu nível máximo que você fazia antes. Nesse caso, a estratégia é um pouquinho diferente. O segredo está em começar tão simples que o seu cérebro nem tenha tempo de inventar alguma desculpa, né? Mais ou menos quando você começou a implementar esse hábito, né? Lembra que eu falei, começa com coisas ridículas, coisas simples. Exatamente, talvez você tenha que voltar. Qual é a grande diferença? É que você vai voltar ao seu ritmo anterior com mais velocidade. E quando eu digo coisas simples, são realmente simples, como, por exemplo, colocar o tênis só para ir andar até a esquina, ler uma única página do livro, se você já estava lendo, sei lá, 10 páginas, 20 páginas por dia, fazer um treino de 10 minutos, se você já estava treinando ali 1 hora, não tem problema, aos pouquinhos você recupera isso e você vai ver como vai ser muito mais simples, né? Parece pouco, e é justamente isso, por conta de ser pouco, que funciona, porque ao fazer uma coisa fácil, você cria de novo essa pequena vitória e a cada vitória acende novamente aquela chama interna, vamos dizer assim, do eu consigo fazer isso. E aos poucos o simples vira natural e o natural abre espaço para o que é mais desafiador, que é o que você já estava fazendo no momento anterior, né? E o terceiro ponto é, lembre-se, o seu cérebro ele não sabe contar dias perfeitos, ele só entende repetição. Você pode ter feito aquele treino impecável ontem, mas se você ficar 3 semanas parado, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não vai nem se lembrar desse treino. Por outro lado, quando você faz coisas pequenas, pequenos treinos, cria ali um padrão, o seu cérebro ele começa a reconhecer e a reforçar esse padrão de comportamento. É como se você estivesse ensinando um cachorro a se sentar. No primeiro dia, ele vai se sentar, levantar, ele não vai fazer da forma perfeita. Mas, quando você vai repetindo isso diariamente, você vai vendo que ele vai aprendendo e aos pouquinhos ele vai, com pouco tempo, vai aprender a sentar normalmente. Para os hábitos, a lógica é exatamente a mesma. Frequência é mais importante do que a intensidade. Dias ativos contam mais do que aqueles dias perfeitos. Na prática, conte quantos dias você esteve presente, quantos dias você pôde fazer a sua rotina no dia a dia. E se for um dia ruim, tudo bem, não tem problema, pelo menos você fez a sua rotina, mas não foi exatamente o que eu queria. Tudo bem, o que não pode acontecer é você transformar dias ruins em dias ruins repetidos, porque aí você está sabotando o seu hábito. O cérebro aprende pela consistência, não pelo espetáculo, né? A gente já falou aqui. E eu quero te convidar para um desafio que pode marcar o início dessa virada de chave, desse novo ciclo de comportamento para você, tá? É um desafio simples, não tem nada demais, mas é um desafio consistente, é um desafio de 7 dias com movimento, vamos dizer assim, com ação intencional. Então, como é que ele funciona? Nos próximos 7 dias você vai escolher uma ação simples e rápida de, sei lá, no máximo 5 a 10 minutos, não precisa ser nada que vai tomar o seu dia inteiro, e você vai realizar essa ação todos os dias, sem pular nenhum dia. Mas e se não funcionar nesse horário? Não interessa, se ajuste, independente de ter vontade ou não do horário, você vai se ajustar para que você consiga fazer isso todos os dias e, idealmente, no mesmo horário. Registre, depois dessa ação, uma frase de como é que você se sentiu e compartilha comigo. Eu quero entender ali como é que está sendo essa sua evolução e o que você está sentindo. Não importa se a sua ação é caminhar durante 5 minutos, se é escrever uma página de um relatório, se é acordar e tomar um copo d'água 4 vezes por dia. O foco aqui não é a ação em si, isso não é o importante, mas é o fato de você cumprir o seu compromisso diário, né? Essa rotina, como se fosse um pacto de respeito consigo mesmo. E ao longo dessa jornada você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Compartilha comigo que eu quero muito saber como é que foi o seu resultado. Bom, chegamos aqui, você aprendeu que a motivação não precede a ação, ela surge durante esse processo, né? Pequenos passos têm o poder de programar a sua mente e as suas emoções e, com isso, seus comportamentos. Não importa quantas vezes você recaia, sempre é possível recomeçar, sempre é possível retomar da onde você parou, e isso também é muito importante. Agora, vem a pergunta, o que você vai fazer com tudo isso? Você pode voltar sim para a sua zona de espera e alimentar ali um mito de que um dia eu vou ter vontade e esse dia vai chegar e nesse dia eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Ou, por outro lado, você pode assumir a responsabilidade pela sua história,
recomeçando hoje mesmo com o seu primeiro passo, que vai ser o mais difícil, que tem que ser pequeno, mas que ao longo do tempo vai fazer com que você chegue a alcançar os seus objetivos. Seja qual for a sua escolha, lembre-se, fazer para sentir bem é o caminho. E a cada pequena ação você constrói um novo você, uma nova identidade, uma nova autoimagem, né? E se esse conteúdo foi importante para você, foi relevante, você gostou, fica aqui um convite, compartilha ele com alguém que precisa agir, que precisa sair da procrastinação, que precisa ouvir essa mensagem para acordar, né? E se você quer continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando. Se você já acompanha, você já deve estar sabendo. É um treinamento dividido em 3 pilares principais, né? O pilar do autoconhecimento, que tem muito a ver com você conhecer o seu estado atual, como é que funciona o seu cérebro, quais são os seus valores, seus princípios, suas crenças, como funcionam os seus comportamentos e por que eles precisam, em alguns momentos, ser ajustados. E a gente tem também o pilar da autorregulação, que tem muito a ver com a inteligência emocional, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, como construir, não só construir, né, mas como construir e como manter bons hábitos, bons comportamentos e se livrar das armadilhas que surgem no nosso dia a dia, como, por exemplo, a procrastinação, a síndrome do impostor e muitas outras que acontecem na nossa vida, né? E, por fim, a gente tem o último pilar, que é o pilar de autogestão. Aí sim a gente vai juntar as 2 informações anteriores e isso vai te permitir planejar, executar e monitorar, porque não adianta a gente ficar só na teoria, né? A gente tem que executar. E eu vou te apresentar técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas também vão servir de bússola em todo esse percurso, né? Em toda a sua jornada, até que você conquiste os seus objetivos. E durante todo esse trajeto, né, do treinamento, eu vou ser o seu guia, mais ou menos como se fosse um processo de mentoria, um processo de coaching. No meio do caminho, a gente vai trocar muitas informações ali pela comunidade que a gente tem. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso no momento que você entre as inscrições não estejam abertas, então você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que uma nova turma for aberta. Então, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.